vocês abrem ali, na página 63, a Bíblia em Mateus 20 e 28, um texto bem conhecido. Jesus falando de si mesmo. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Esse texto, ele tem tudo a ver com a nossa temática desse ano e tem tudo a ver com discipulado infantil. Se até Jesus, que é o Filho de Deus, ele não veio para ser servido, ele veio para dar a sua vida. Imagina nós que somos. Para nós sermos discipuladores de crianças, discipuladores de pessoas, nós precisamos ser discípulos de Jesus. E o que o discípulo faz? Aquilo que aprendeu com o seu mestre. Então nós aprendemos com Jesus a sermos discípulos, a seguir os seus ensinamentos, e tudo aquilo que a gente vai aprendendo com Jesus, as nossas experiências, as nossas orações respondidas, aquelas coisas que só na oração, no dia a dia, a gente vai aprendendo com Deus, vai aprendendo a se comportar, a melhorar. Essas coisinhas é que a gente vai derramando na vida dos nossos discípulos. Isso é discipulado. Lá na introdução, muito bem. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para servir. Se ele, que é dono de tudo, criador de tudo, ele veio aqui e a vida dele, a passagem dele se resumiu a essa definição de serviço. Ele teve um ministério de serviço, de se doar, de deixar tudo que ele era como Deus, tudo que ele tinha, a grandeza, a glória, se fez como nós, como seres humanos, viveu aqui na terra, na simplicidade, para dar a sua vida por nós. Imagina nós, né? Esse é o exemplo a gente seguir, né? Em João 13 e 15 também diz que eu vos dei o exemplo. Jesus deixou o exemplo. Ele não veio como um Deus superior e sejam humildes. Não, ele deu o exemplo. A sua vida traduz a definição de servir. O que é servir? Fazer algo em favor de alguém, sem esperar nada em troca. Depois eu quero passar um vídeo para vocês que resume um pouco esse de não esperar nada em troca. Gente, como é maravilhoso. Tem uma frase que a gente fala muito, né? Que é melhor dar do que receber. Frase não, é versículo da Bíblia. Melhor é dar do que receber. E quando a gente serve alguém, é muito melhor servir do que ser servido. Então, é legal ser servido, às vezes a gente precisa, mas a gente se sente muito melhor, muito mais feliz quando a gente está servindo alguém. É muito importante, faz muito bem pra gente, não é mesmo? Quem já teve essa oportunidade? Eu sou sincera em dizer que esse ano, esse tema, ele mexeu muito comigo. E assim, já desde o início do ano, quando a gente começou a trabalhar os 12 dias lá de clamor, por 12 meses, eu comecei a meditar sobre isso e eu falei com o Senhor que eu não queria ficar... Porque é simples, é fácil ser crente na igreja. É fácil tu ser vista como um cristão, como alguém que faz boas obras, como alguém que serve dentro da igreja. Mas eu falei para Deus que eu queria ser além das paredes da igreja, além do meu ministério infantil, do meu cargo de coordenadora, de discipuladora de criança.
Eu queria levar esse servir, esse ser cristão, esse ser um farol, ser luz do mundo, sal da terra, para muito além. E eu fiquei tão incomodada, mas aquele incomodada bom, sabe? Sabe quando o Espírito Santo assim começa a mover dentro da gente e não deixar a gente sossegada? Isso é maravilhoso. E eu comecei todo dia, eu indo trabalhar, eu orava e pedia: Deus, eu quero fazer a diferença hoje, eu quero servir, mas assim, com todas as letras, eu quero uma experiência de servir hoje. Amanhã é outra coisa, eu quero hoje. E daí chegava amanhã, eu queria outra coisa diferente. E eu tô assim, gente, nós estamos em fevereiro, já na metade de fevereiro passando, e eu tô assim, de experiências em experiências, e eu tô amando, sabe? Eu gostaria de ter 365 experiências diferentes, de modos diferentes de servir, tanto na igreja, que a gente está acostumado, né? Mas também muito mais fora da igreja. Amém? Aprendendo a servir, o nosso primeiro tópico depois da introdução ali. Não tem aquela brincadeira, siga o mestre? O mestre mandou fazer assim. Jesus, já lá em João 18, a gente verificou agora, que ele disse: eu vos deixei o exemplo. Né? Ele lavou os pés dos discípulos e durante toda a sua vida, todos os seus ensinamentos, ele falou, ensinou, mostrou como fazer para os discípulos, e ali ele diz: olha, eu deixei um exemplo para vocês, façam como eu fiz. Esse exemplo que ele deixou para a gente, essas palavras que estão escritas na palavra de Deus, é o nosso dia a dia, como discípulo de Jesus. Ele deixou o exemplo, eu vou brincar de siga o mestre com ele. Tudo que ele falou, eu vou fazer. Né? E eu fazendo, no meu discipular as crianças, elas vão aprender comigo. Porque às vezes tem pessoas que falam, ensinam sobre a Bíblia, dão aulas maravilhosas, mas não estão mostrando na prática. E no discipulado isso tem que andar muito bem junto. Porque eu, discípulo de Jesus, discipulando pessoas, discipulando crianças. Isso tem que andar junto. Além das palavras, tem a minha vida, tem as minhas experiências, tem o meu jeito de falar que está sendo observado, tem as minhas atitudes que estão sendo observadas. Eu estou influenciando pessoas, influenciando outras irmãs, outros irmãos que trabalham com crianças, né? A Olivia, a nossa coordenadora, a Dani, elas estão vendo eu estou vendo elas, uma influencia a outra e nós influenciamos nossas crianças. Isso é discipulado. É eu sendo discípulo de Jesus e discipulando, não apenas de maneira formal, mas também informalmente, né? Lá no meu trabalho não é de maneira formal, lá eu não estou com a minha revistinha, não estou com a minha Bíblia, não estou com a minha atividade, meu jaleco, meu uniforme, não tem nada disso. Mas eu estou influenciando pessoas, estou discipulando pessoas informalmente. E essa é uma das minhas orações. Todos os dias, assim, eu tenho falado para Deus, sabe? Porque muitos anos eu tenho trabalhado com crianças, mas sempre digo, olha, eu sei muito bem falar o plano da salvação, evangelizar uma criança, com vários métodos, mas quando se trata de falar com uma pessoa adulta, parece que eu não conheço o evangelho. Me faltam palavras, me falta oportunidade, e eu tenho a cada dia eu visto mais necessidade de a gente que tem esse conhecimento, que vem cumulativamente conhecendo mais as verdades do Evangelho, maneiras de pregar o Evangelho, a gente também compartilhar com os amigos. E Deus tem me dado a oportunidade, e nessa forma, nessas oportunidades de falar com pessoas adultas, no meu trabalho, em qualquer lugar, pessoas conhecidas, esse é uma maneira de discipular informalmente.
nós temos várias, como Jesus deixou o exemplo, ele deixou também várias características que ele tinha como discipulador dos 12 discípulos que nós conhecemos tão bem a história, né? Então ele tinha um coração disposto a servir. Ele mesmo disse que ele dá a sua própria vida, ninguém tira a vida dele, ele quis se doar, ele quis se esvaziar-se de si mesmo. Então, para ele, pegar uma toalha, uma bacia, lavar os pés do discípulo, tomar a forma de servo, não era problema nenhum, porque ele estava disposto a servir. Essa característica tem que estar em nós. Às vezes a gente não tem muita habilidade no início, né? No início da nossa carreira de discípulo com Jesus, às vezes está meio orgulhoso, às vezes não sabe bem o caminho que a gente deve tomar, as atitudes. Nada melhor que o Espírito Santo que ele deixou para conduzir a gente nessa caminhada, para nos orientar certinho como a gente deve fazer, como a gente deve demonstrar, né, um coração disposto a servir. Isso é muito importante. Convicção do seu chamado e propósito. No versículo que nós lemos, né, ele veio para servir, filho do homem, ele mesmo disse, e dar a sua vida. Ele sabia o que ele estava fazendo aqui na terra, qual que era o propósito. Quando eu era jovem, ainda não conhecia muito bem a Bíblia, não tinha tantas experiências, eu ouvi alguém falando que sobre a morte de Jesus na cruz, e a pessoa disse o seguinte: se Jesus era o Filho de Deus, por que ele não matou todos aqueles soldados e não desceu da cruz? Mas não era esse o propósito. Não era esse o propósito. E Jesus sabia exatamente qual era o propósito dele. Então por isso que ele foi humilde, foi como ovelha ao matadouro. Ele não se importou, e certa vez até Pedro, primeiro usado por Deus, falou: não, tu és o Filho de Deus. Quando Jesus perguntou: quem dizes que sou? Passou uns minutinhos, Jesus falou que ele ia morrer na cruz, padecer e tal. Não vamos deixar. Mas Jesus sabia do propósito dele. Até disse: atrás de mim, Satanás. Que era o Satanás que não queria que Jesus morresse na cruz. Jesus sim queria morrer na cruz, porque ele sabia do propósito, ele sabia o que estava fazendo, exatamente o que ele teria que passar. Seria dolorido, sim. Na oração dele ele falou: se fosse possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então ele tinha convicção, e nós precisamos dessa convicção. Tem uma irmã ali, né, conversei com ela. Qual é o teu nome mesmo? Deise. A Deise. Ela veio aqui, ela nunca participou do departamento infantil, ela veio experimentar e saber como é que é. E ainda não tem convicção se ela tem um chamado para o ministério infantil. Mas eu aprendi que o nosso chamado é para o chamado que está precisando. Porque quem capacita é o próprio Deus. E às vezes você pode ter muita habilidade com crianças e chegar em outra igreja e eles precisar do louvor. Às vezes você nem canta tão bem, mas às vezes Deus vai capacitar você para usar no louvor. Ou vice-versa, às vezes você é uma ótima cantora, aquela que conhece tudo de notas musicais e tal, mas não conhece como ensinar o evangelho, mas está precisando de pregadores, para criança, de ministros, de evangelista de criança. Deus vai te capacitar, vai te orientar para usar naquilo que necessita no momento. Isso é chamado. E Jesus tinha convicção do seu chamado, nós precisamos. Né? Se ainda tem alguém que ainda está meio, né, com dúvida, hoje é um momento precioso para perguntar para Deus, né? O que realmente Deus quer que nós façamos. Às vezes a gente está dentro do ministério infantil, dentro do discipulado infantil,
Só que existe um leque de atividades, de maneiras de servir que a gente não percebeu. Mas nós, né, a Olivia, a Mislene, a Dani, elas sabem que tem uma pessoa que vai ajudar na decoração, tem uma que vai ajudar na coreografia, tem um que vai cuidar do som. Então, até as pessoas que vestem a camisa do discipulado infantil, às vezes vão estourar pipoca, fazer uma nega maluca, achar uma casa, uma garagem para reunir crianças, vai imprimir um material. Gente, existem 1000 maneiras de servir a Deus. Dentro do departamento, fora, na vizinhança, em qualquer lugar. Jesus também, uma das características dele, ele valorizava as oportunidades. Então, nós temos uma oportunidade muito maravilhosa no Ministério Infantil com crianças. Alguém já ouviu falar da janela 414? Então, essa janela 414 é a idade de 4 a 14 anos, que estudos comprovam que é a idade melhor para que as crianças aceitem Jesus. É nessa faixa etária a melhor idade para elas receberem Jesus, porque depois dos 15 anos, 16 aos 18, já é bem menor o percentual de pessoas que aceitam Jesus. Dos 30, dos 50, muito raro. A maioria, 70%, elas aceitam Jesus nessa época. Então, nós temos que valorizar essa oportunidade. E eu vou afirmar, mais uma vez, que Deus nos deu uma oportunidade maravilhosa de cuidar dos pequenos. Dessa janela 414. Eu já tive várias experiências de conversa com pessoas no trabalho. Eu sei o que é uma pessoa de mais de 15 anos, 18, 20, que não teve contato com a palavra de Deus, com ministério discipulado. Gente, é outra cabeça, é uma dificuldade enorme. A pessoa nunca leu a Bíblia e tem convicção que a Bíblia não é legal, não é boa, é ultrapassada. É totalmente diferente das crianças que passam pelas nossas mãos. Totalmente diferente. Não tem comparação. Por isso que às vezes, gente, eu estou cansada. Às vezes eu estou angustiada. Às vezes o inimigo, ele tenta de todas as formas fazer a gente desanimar. E quando eu começo a meditar sobre isso, assistir um vídeo de alguém ministrando para o Ministério Infantil, que eu começo a cair na real, que o Espírito Santo vai me mostrando, eu digo, não, eu jamais posso sair, jamais posso deixar esse ministério, jamais posso deixar de ministrar para as crianças. Eu não tenho como deixar as minhas crianças, as crianças que eu tenho oportunidade de influenciar, eu jamais posso deixá-las passar por mim, pela minha vida e perder elas. Deixar elas ficarem igual essas outras pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem o Evangelho, que nunca foram discipuladas. Jesus, então, ele andou fazendo bem o tempo todo, todos os dias da sua vida, gastou, até tem uma história que na revistinha Amigos, fique à vontade, na revistinha Amigos de Jesus, que eu não vou ver aqui, ela tem várias histórias ali, episódios da vida de Jesus, e tem um dos episódios que a mãe de Jesus e os irmãos estavam muito preocupados, porque Jesus estava vários dias viajando e pregando, e às vezes era tanta gente precisando de cura, era tanta gente precisando de libertação, de vários problemas, que não sobrava nem tempo de eles comer direito. Sabe quando a gente está com tantos afazeres e a gente tem as nossas prioridades?
Jesus também, ele valorizava as oportunidades, ele sabia que o tempo dele aqui estava correndo. Nós também temos que valorizar as oportunidades. A criança hoje é criança, mas amanhã ela vai se tornar um adulto e às vezes a gente não vai conseguir alcançar esse adulto. Não podemos perder oportunidades. Próximo slide. Praticando o servir. As crianças, elas estão aprendendo o tempo todo, e não só de maneira formal, como na escola, nos colégios, nos cursos, no discipulado, na sala, né, no Ministério Infantil, mas elas de maneira informal também, como eu falei, através do nosso exemplo, do que a gente fala, do que a gente canta, como a gente se comporta na igreja, se você chega, se você dobra os joelhos, como você trata seus filhos, sua mãe, seus irmãos. Eu tenho me policiado muito nisso, principalmente como eu trato a minha mãe, né? Eu gosto de, às vezes a gente começa a ficar mais velha, começa a ter várias manias, começa, ai mãe, não é assim, mãe isso, mãe aquilo. Hoje eu fui na minha mãe cedo, acordei bem cedo, eu tinha esse compromisso, então hoje foi um dia que antes de vir aqui eu disse, não, eu tenho que ter uma experiência de servir. Eu quero servir alguém. E nada melhor do que ir na casa da minha mãe. Ela está hospedando a minha tia que fez uma cirurgia no fêmur, tá? A minha tia não sai da cama, só fica na cama. Então, gente, oportunidade perfeita para eu servir. E eu não estou lá servindo porque eu estou com tempo livre. Não, eu estou tirando um tempo para ir lá. Hoje eu levantei bem mais cedo do que eu geralmente acordaria. Me preparei ontem à noite já. Hoje de manhã acordei bem mais cedo para poder ir lá para servir a minha tia. E coloquei no meu coração, eu também quero servir de um jeito especial a minha mãe hoje. E foi uma bênção, sabe? E Deus quer usar a gente, mas Ele usa pessoas que têm que estar dispostas. Então, não só são as crianças que eu estou lá discipulando, que eu chego com o meu jaleco, com a minha revistinha, com o meu nome de discipulador aqui bordado, mas lá no quarto, onde a minha tia está acamada, eu estou discipulando. Do jeito que eu falo, do jeito que eu trato ela, o carinho que eu tenho. Hoje eu preparei um café da manhã para minha família, lá na casa da minha mãe. O jeito que eu levei as coisas, que eu preparei, isso é servir. E não adianta eu chegar na sala com as minhas crianças e falar, dar o exemplo de Jesus, que Ele lavou os pés dos discípulos, eu pegar uma bacia, lavar o pé das minhas crianças. Tudo isso é válido, é maravilhoso, é legal. Só que eu não tenho uma experiência de servir. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês. Eu tenho que ter a experiência do servir. E quando a gente tem experiência no dia a dia, com a palavra de Deus, com a oração, com o servir, é totalmente diferente na hora de ensinar, de discipular. E é isso que nós, discipuladores, precisamos. E eu amei esse tema. E trabalhando esse tema, a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante. Que nós somos salvos para servir. E não as nossas obras não são para salvação. Nós somos salvos, é por isso que a gente serve com alegria, segue o exemplo de Jesus. Não, mas não ao contrário, porque tem muitas religiões ou pessoas religiosas ou até pessoas que não são religiosas e acham maravilhoso, acham que vão ter um lugarzinho no céu porque fazem boas obras e servem as pessoas. Mas no ensinar as crianças, a gente precisa deixar claro. Fala um pouquinho hoje, fala mais um pouquinho amanhã, vai pedindo para Deus entendimento, palavras certas, para que as nossas crianças, nossos discípulos, as pequeninas,
entendam que não é fazendo boas coisas que elas vão ter a salvação. A salvação é Jesus. Há uma diferença entre salvação e boas obras. Mas o salvo é chamado para servir, né? Porque a marca, o distintivo, a diferença do cristão para as outras pessoas que não temem a Deus é o amor ao próximo, é ser chamado para servir. E não, né, como tem muitas comunidades, muitas religiões, até antigas, né, que eles se preocupam muito com servir e não com a salvação. Nós somos salvos e a salvação, o fruto disso, nos impulsiona a servir ao nosso próximo, né? Porque nós recebemos esse exemplo do próprio Jesus. Isso a gente vai desenhando aos pouquinhos no coração das nossas crianças, através das nossas experiências. Imagine se hoje eu estivesse palestrando sobre esse tema, gente, e não tivesse tido nenhuma experiência com o servir. Seria tão vazio. Então, durante todo esse ano e nos próximos anos, quando os temas serem diferentes, né, nós precisamos sempre nos lembrar. Discipular é eu derramar a minha vida, a minha experiência, aquilo que eu quis, que eu pedi, que eu falei para Deus. Deus, eu quero ser uma luz lá no meu trabalho. Eu quero, gente, e assim Deus tem me mostrado. E engraçado que quando a gente fala com todas as letras, fala a oração, vocês já sabem, que Deus já sabe todas as coisas, o que tu ia dizer, o que não ia dizer, esqueceu de dizer, mas a oração, Ele quer detalhes. E às vezes quando tu foca nos detalhes, não, hoje eu vou fazer uma oração detalhada para Deus. Deus, sabe a Geise lá do meu trabalho? Eu quero que ela se salve, Senhor. Me dá uma oportunidade, me mostra o jeito que eu vou chegar até ela, vou falar da tua palavra, vou falar do teu amor. Com esses detalhes. E é nesses detalhes que a gente sempre tem que estar nas nossas orações, nas nossas ministrações. Então, de maneira informal, nós entendemos, né, que é através da convivência, das atitudes, do comportamento. Discipulado, ele é muito mais pelo exemplo do que de palavras, assim, de teoria. Gente, eu trabalho com esses materiais, vocês sabem, né? Às vezes eu cuido das lições, eu escrevo, eu encontro os versículos, tal, monto materiais. E muita gente me pergunta, e não é hoje, não é ontem, uma vez, muita gente me pergunta sobre atividades dos alunos. E, tem atividade, tem livrinho para as crianças menores, tem para as crianças maiores. Atividades são importantes, são legais, né? Mas assim, se você orar, se você estudar o material, pedir direção de Deus, às vezes não vai sobrar tempo para dar atividade. E às vezes é pelo teu exemplo, é pela tua fala que as crianças vão aprender. Não é pintando, não é completando palavras que elas vão ser discipuladas. Pode fazer? Pode. Eu não me importo. Às vezes as pessoas pedem, eu faço, preparo atividades. Gosto de servir dessa maneira também. Mas peçam direção do Espírito Santo, porque às vezes o tempo é tão pouco e ele pode ser melhor aproveitado. Você sabe como é que é discipular um adulto? Chega na casa da pessoa, naquele horário que vocês marcaram e começa a conversar. Às vezes a revistinha vai ficar até fechada, porque naquele dia o teu discípulo, ele quer contar um problema. Ou às vezes o teu discípulo, ele não quer aprender sobre o batismo nas águas. Por exemplo, é aquela lição hoje. Hoje ele não quer aprender sobre isso. Ele quer falar o que ele brigou com o filho, o que ele brigou com a esposa. Ele quer pedir um conselho. E a gente esquece que isso é discipulado.
e se prende nas atividades, nas figurinhas, nas coisinhas. Gente, tudo isso é importante. Tudo visual, a criança aprende com visual. Isso tá certo? Esses detalhes são maravilhosos, o nosso Deus gosta de detalhes. Só que a gente não pode esquecer de pedir para o Espírito Santo conduzir a nossa aula, nossos passos, nossa fala, em tudo, tudo. O que vai ser importante hoje, Deus? As atividades, estou levando. Mas será que vai ter alguma criança hoje lá que vai precisar de um abraço? Será que alguma criança hoje sofreu alguma palavra agressiva? Será que tem alguém que está deprimido? Será que tem alguma criança entre nós que precisa de um abraço, de uma palavra, de um conselho? Isso é discipulado também. Isso é mais discipulado do que as atividades, né? Se não der para fazer uma pastinha igual essa, é bonito, é legal, chama atenção, as crianças chegam na igreja com a pastinha, vão para a sala, é maravilhoso, né? Divulga, o discipulado infantil está tendo nessa congregação. Todas as crianças querem participar. Isso é uma estratégia maravilhosa, ótimo. Mas se não tiver condições, se não der para fazer, gente, você sabe qual que é a essência do discipulado? Está no exemplo de Jesus, conversando com Pedro, conversando com Tiago, com João, convidando para orar, mostrando o que eles pensam que eu sou. O que você faria? É aquela conversa, aquele acompanhamento. Teve uma hora que eles estavam caminhando, vindo de uma viagem de algum lugar. Eles estavam vendo muito milagre o tempo todo, estavam vendo Jesus orar, Jesus fazer milagres, muitas coisas. E eles estavam ali numa conversa e Jesus deixou eles conversando, não falou nada. E eles estavam falando de quem que era o maior no reino dos céus e onde que eles iam ficar e o que ia acontecer. Jesus deixou eles falarem. E depois, quando eles estavam mais no reservado em casa, ele abordou esse assunto e explicou. Às vezes a gente vai precisar abordar alguns assuntos com as crianças nossas que não vai ser o da liçãozinha. Isso também é discipulado. Esse é o exemplo que Jesus deixou. Ele não tinha essas revistinhas que a gente tem aqui. Não tinha o amor de Deus que eles usam lá e nem a TIM que os jovens e os adolescentes estão usando agora. Mas aquele modelo é o modelo que Jesus... Gente, já se passou 2000 anos e não está desatualizado. É assim mesmo, discipulado. É conversar, é ajudar, é servir aquela pessoa. E eu acredito que a pessoa que é discipulada... O relógio parou, a impressão minha. Parou. Não estou vindo. Não consegue. 3 e 10. É que eu estou olhando lá e então, esse modo de discipular pessoas, conversando, servindo, eu estava dizendo que eu acredito que, por exemplo, meu esposo discipulou um amigo lá no trabalho. Depois discipulou um irmão ali, ele congrega conosco, né? Faz acho que uns 3 anos que tu discipulou o irmão lá. Esses discípulos, eles vão ser para sempre nossos discípulos. Aquelas crianças que passaram pela gente, eles vão crescendo, vão casando, vão tendo filhos e eles continuam nossos discípulos. Eu acho que passou para os adolescentes, nada impede de eu chegar e dizer: Olívia, tudo bem? A tia está orando por ti, Olívia. Tu cresceu, estou feliz de ver você nos adolescentes, tá? Mas estou orando. E como é que você está? Está orando, está conversando com Deus. Quando quiser conversar, pode chegar e conversar comigo. Esse discipulado, tem muita gente que não está aqui hoje porque não sabe o que é discipulado. Que às vezes pensa que o discipulado é 13 lições que tu dá para a pessoa que se converteu. Passou as 13 lições, acabou, não precisa de mais nada, amém, se batizou. Não, mas o discipulado
Eu, gente, sou coordenadora de discipulado infantil, mas eu preciso ser discipulada. Eu quero alguém perguntando para mim como é que eu tô, como é que eu tô lidando com a minha mãe, se eu preciso de ajuda em oração, se eu preciso confessar alguma coisa que está me incomodando. Às vezes vocês vão ter que perguntar para as amigas de vocês de trabalho, de ministério: Dani, tá tudo bem? Tá conseguindo orar? Quer desabafar? Vamos fazer uma campanha junto? Isso é discipulado. E o discipulado, vocês estão percebendo que ele é para todos os lados, não é só com as crianças, mas é eu sendo discipulada por ele, seguindo o exemplo dele, discipulando crianças, influenciando as minhas amigas à volta, os irmãos, e eles me discipulando, e todos nós sendo discípulos de Jesus e discipuladores de pessoas, de crianças. Amém? Então, o discipulado, ele é mais com exemplos do que com palavras. E esse palavras ali eu quis englobar tudo. É mais que o livrinho, é mais que o manual, é mais que as atividades, é mais que as figuras, que os visuais lindos, maravilhosos, que às vezes a gente compra com tanto carinho. É muito mais. Mas quem sabe o quanto é mais? Só Deus, o Espírito Santo. E Ele está dentro de você. Há uma palavra de distância. É só pedir para Ele a direção. Aplicando o servir de maneira formal. Então é planejada, né? Estudada, é uma lição preparadinha. Essa é a maneira formal, como no colégio. Além do discipulado, as crianças nossas que estão no nosso dia a dia, elas estão sendo discipuladas o tempo todo na escola também. E de que forma? Com pessoas tementes a Deus, que amam a palavra de Deus? Não. Muitas vezes são discipuladas, ensinadas de maneira formal de pessoas que não temem a Deus. E essa é uma grande preocupação. Por isso que eu sempre sugiro, eu sempre indico, eu sempre aconselho você a se pegar os pés de Jesus e clamar, porque o ministério infantil é um ministério que é muito atacado. As pessoas o tempo todo estão trocando, estão ficando cansadas, e hoje é uma líder, amanhã é outra, e depois de amanhã é outra. Então, porque às vezes é cansativo. Mas ore, peça coragem, peça graça de Deus, peça força, vigor para não desistir, jamais. Ensino bíblico, né, para as crianças, a próxima. E você, como discipulador, você pode estimular, você pode influenciar nessa criança para ela servir a Deus, para ela ser um discípulo de Jesus. Você pode incentivar ela, né, influenciar ela a servir e da maneira certa. Não querendo nada em troca, porque o servir do cristão, ele não é pensando na recompensa. Lembra que eu falei lá no começo, uma definiçãozinha de servir? Fazer algo por alguém que você não espera nada em troca. E como é legal quando a pessoa que você está servindo, ela definitivamente não pode dar nada em troca. Daí que é gostoso servir, né? Essa pessoa. É maravilhoso, é reconfortante pra gente. Pode passar. Desafiando a criança a servir. Quando a gente ministra a mensagem de Deus, a mensagem bíblica, durante o nosso encontro de discipulado, então tem uma introdução, tem um tema, está trabalhando um objetivo. O objetivo dessa aula é falar sobre tal coisa. Então, tudo vai para aquele alvo. E quando chega no final, né, tem as famosas atividades, né, da criança, às vezes tem uma dinâmica e tal.
E a criança que está sendo discipulada, ela pode ser desafiada. O que é um desafio? Pode passar. Eu tenho uma definiçãozinha, acho que está no próximo. É uma tarefa prática para a criança fazer durante a semana. O que é uma tarefa prática? Eu vou desafiar você fazer, pensar, refletir, pedir para Deus, né? Olhar ao seu redor, ver oportunidades, buscar. Essa parte de a criança depender de Deus, estar sozinha em casa, ela já estava lá, não tem caderno, não tem atividade, não tem que seguir nada, mas ela foi lançada um desafio. Ela vai buscar, ela vai observar e ela vai ser desafiada a fazer algo novo, que conclua o objetivo do que ela aprendeu. Quando a gente ensina a criança, a gente não pode ensinar só apenas a parte teórica, os fatos, mas a gente precisa aplicar a vida da criança. Você pega a história, aqueles fatos, aquele acontecido e transforma num ensinamento para ela, aplicando a vida dela. Porque senão, quando a gente conta, eu acho até engraçado um pequeno testemunho que eu li uma vez sobre uma professora que contou a história de Noé e a mãe perguntou, né, filho, o que você aprendeu na escola hoje? E ele sabia as medidas da arca, quantos animais, quantos tipos de animais e pares. Ele sabia muitos detalhes da história de Noé. E depois ele disse, mãe, não sei para que eu vou usar isso. Porque eu nunca vou construir uma arca e tal, e não vou ser engenheiro, ele até brincou. Às vezes a gente foca em alguns detalhes, principalmente quando a gente está começando a ministrar para as crianças. E esquece de aplicar na vida da criança. A palavra de Deus, ela foi escrita por muitas pessoas diferentes, há muitos anos, em épocas diferentes em que eles viviam, tudo, mas ela é atual. Ela é para hoje, para mim, ela é para você, ela é para todos os países, para todas as pessoas, raça, língua, nações. É para criança, é para adulto, homens, mulheres, idosos, é para todas as pessoas. E a criança, ela precisa entender desde pequena. E onde que ela vai entender? Quando você estiver ministrando, você vai aplicar a vida dela, esta palavra. Ela vai ter que, a cada aula, a cada momento, a cada encontro de discipulado, aos pouquinhos, ela vai ter que começar a entender que a palavra de Deus foi também escrita para ela. Deus deixou essa palavra para ela. O que está escrito aqui se aplica à vida dela. A mensagem, então, ela finaliza com um desafio. Sempre a gente, mas irmã, eu não sei. Ora, peça o Espírito Santo, que é Ele que dá. Ele que dá esses detalhes. Pode pensar. Eu deixei alguns exemplos aqui. Eu peguei 3 histórias do livro Amigos de Jesus, que eu não contei hoje. Dentro dessa bolsa deve ter. Eu escolhi ali uma história. Melhores lugares da festa. Quem já usou esse material? Então vocês conhecem. Melhores lugares da festa é uma história que está baseada em Lucas 14. O objetivo dessa história, eu coloquei, porque o objetivo, você pega a história e às vezes você vai usar para vários objetivos, para vários tipos de ensino. Né? Uma mesma história, às vezes a gente pode usar para falar sobre oração, sobre obediência. Um personagem, às vezes a gente pode usar para falar sobre confiança, sobre perseverança, mas não vai ensinar todos no mesmo dia, no mesmo encontro, vai deixar a cabeça da criança muito bagunçada. Né? Nós temos que ser hábeis no ensinar, ter habilidade. Né? Então a gente vai escolher um ensino, um objetivo, e vai trabalhar aquele objetivo
fazer uma aplicação baseada no objetivo daquela história que a gente está preparando. O objetivo ali escolhido é que o discipulando saiba que Deus valoriza os simples e os generosos. Todos conhecem essa história, né? Jesus estava num jantar com seus discípulos e ali algumas pessoas queriam se sentar num lugar mais de destaque. E Jesus aproveitou, ele valorizava as oportunidades. Né? Então, às vezes nós vamos estar num lanche com as crianças, num passeio, em qualquer lugar, valorizando as oportunidades. Jesus valorizou essa oportunidade para falar sobre, né, que Deus valoriza quem é simples, quem é generoso. E ele explicou, não, deixa aqui, né? A gente vai pegar um lugar mais simples, mais longe, e deixa que quem está cuidando ali dos convidados, que coloque em destaque quem ele quiser. Né? A aplicação que eu posso fazer: Deus quer ajudar você a crescer simples e generoso. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, e vale lembrar, é assim, ó, que a gente às vezes vai contar histórias sobre José, e a gente nunca vai usar essa frase, seja como José. Quem pode ajudar você a ser uma pessoa melhor, a trabalhar em você, é o Espírito Santo, é Deus. Então sempre a gente vai mudar só a frase. Peça para Deus para ajudar você a ser inteligente, como José foi no Egito. Peça para Deus ajudar você a perdoar os seus irmãos, aqueles que tenham ofendido você, quando, né, te fizerem algo que você ficar triste. Sempre é Deus que ajuda a perdoar, ajuda a vencer o gigante. Né? Não é seja corajoso como Davi foi, mas peça para Deus a coragem necessária para enfrentar os gigantes. É só é quase, mais ou menos, olhando de fora parece a mesma coisa, mas é muito importante, gente. Você já viu um adulto que o jeito de ele falar, assim, demonstra que ele não é humilde? Às vezes é que ele não aprendeu da maneira correta, sabe? Porque eu cantei, eu orei, ou eu preguei e aconteceu isso, porque a irmã quer me convidar de volta, o pastor lá gosta muito de mim, porque quando eu vou e acontece isso, acontece aquilo. Deus está usando essa pessoa, mas o jeito de ela falar às vezes está distorcido e nós precisamos trabalhar isso nas crianças. Quem ajuda é Deus, quem fortalece é Deus. Sem Ele nós não somos nada. Não interessa se tem uma faculdade, se tem teologia, o que tem. Se não tiver Deus ajudando, se não for o Espírito Santo na vida da gente, vai ser um desastre. Ninguém vai se salvar, ninguém vai conseguir ser discipulado, vai crescer espiritualmente, se não for a ajuda do Espírito Santo. Por isso, então, todas as histórias, todas as lições, todas as falas de vocês é sempre aplicando na vida, que Deus que pode ajudar a criança a crescer simples e generoso, considerando e elogiando os outros. Gente, não tem problema nenhum em a gente achar as outras pessoas melhores, elogiar, né? Tem que ensinar isso para a criança também. E o desafio? Vamos lançar um desafio a partir dessa história? Durante a semana, procure elogiar e ficar feliz com as coisas boas que acontecem com outra pessoa. Enquanto você considera o sucesso dos outros mais importante que o seu, pratica o que Jesus ensinou. Ele sempre falou isso. Vocês vão ver essa revistinha mudou minha vida. Eu fui discipulada estudando ela. Eu amo demais. Eu conheci muito mais Jesus quando eu comecei a ter que ensinar as crianças com esse material, que é os 4 evangelhos da palavra de Deus. Então, às vezes a gente pensa que sabe tudo, às vezes a gente pensa que... Eu cheguei uma vez a pensar que essa revista aqui era uma das mais simples de ensinar. E quando eu peguei para escrever, para bolar um material, eu vi que eu precisava de muita ajuda de Deus,
que ia ser muito difícil para mim e olha, fui muito discipulada. Próximo. 2. Aprendendo a ajudar é outra lição desse aqui, também dessa revista, está lá em Mateus. E o objetivo é que o discipulando reconheça que é chamado para servir. A aplicação ficou em Deus pode ajudar você a servir com alegria. Qual que é o exemplo? Jesus, né, lavando os pés dos discípulos, né? E ele, Pedro até não, você não vai servir porque tinha o costume de, quando chegava um convidado na casa, né, o servo mais humilde vinha lavar os pés das pessoas. E Jesus, que também era chamado de mestre pelos discípulos, ele ocupou essa posição, né, do servo mais humilde e lavou os pés dos seus discípulos. Depois Pedro entendeu. E ele finaliza dizendo, assim como eu fiz, dei o exemplo, vocês também vão fazer. Né? Então, não importa se a gente está mais tempo na igreja, se a gente já tem mais tempo de membro, não importa nada disso. Todos precisamos seguir esse exemplo de Jesus. E o desafio para a criança? Jesus veio para servir. Peça para Deus orientar você para servir as pessoas com alegria. Escreva uma lista de coisas em que você pode ser útil. Ali eu não escrevi muita coisa, mas no dia que eu dei essa lição, eu dei alguns exemplos de como você pode ser útil na sua casa, na sua vizinhança. E olha, é maravilhoso. Meu filho, os filhos da Olímpia e os filhos da Dani, eu estou dizendo de quem eu tenho mais contato. Os nossos filhos já vêm no caminho. Meu filho já tem a chave da igreja, às vezes a gente chega, está desembarcando do carro, filho, abre lá, liga o ar-condicionado da sala, liga de todas as salas na escola dominical, filho, corre lá, faz isso, vê isso. Então ele está acostumado a servir também, e é maravilhoso, é tão bom ver, agora de manhã ele está com um novo serviço, uma nova maneira de servir. Ele aprendeu há 1 ano e meio atrás a tocar bateria e ele se dispôs a tocar na igreja no domingo da manhã que não tinha nenhum músico, só um violão que começou junto com ele. Então ele está indo, está cuidando do som, está ligando os negócios lá, está indo mais cedo, tocando bateria junto. Agora durante a semana ele está tirando um tempo, olha só, e nesse tempo é que o Espírito Santo vai trabalhando. Oxe, tem que ver qual que é o hino da harpa da lição que vai ser para esse domingo, que é um hino combinando da lição e tal, né, Júnior? E lá ele vê qual que é o jeito dele tocar tudo, tirando tempo para servir. E gente, a nossa escola dominical dos últimos domingos aí parecia festa, sabe? E que esse negócio de servir, já viu quando vocês, eu vou arrecadar roupa, fazer uma doação para umas crianças de um bairro, ou sei lá, vou arrecadar brinquedos. Você é contagiada com essa ideia. Você conta para alguém escuta que nem era para estar escutando, eu também quero participar. E assim vai indo. Esse negócio de servir, gente, ele vai contagiando as pessoas, vai influenciando, vai buscando, vai trazendo. Isso é servir. E isso deve existir no discipulado, né? Influenciando os outros a fazerem como você faz e como você aprendeu com Jesus. Repartindo e aumentando. O objetivo é que o discipulando demonstre compaixão ao necessitado. Aplicação. Se você serve a Deus, Ele pode ajudar você a pensar nas necessidades dos outros. Por que essa frase? Porque uma criança que não serve a Deus, que não é cristã, o Espírito Santo de Deus não está dentro dela, orientando, buscando. Quando que Ele vem? A partir do momento que eu, como uma evangelista, discipuladora de crianças, exponho para ela de uma maneira bem clara o Evangelho, essa criança entende, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Eu expus planos, verdades da salvação. Ela creu em Jesus, ela recebeu, eu fiz o convite, ela recebeu, aceitou. O Espírito Santo vem habitar nelas. Quando eu falo isso, às vezes alguém fica pensando, nossa, mas a criança é inocente, como assim o Espírito Santo não está nela? Né? Todos nós nascemos pecadores. Né? Romanos 3,23 diz, estamos separados de Deus. Essa separação, essa palavra ali da Bíblia, isso quer dizer que nós estamos, né, mortos espiritualmente. E quando que o Espírito Santo vivifica a gente, que dá vida eterna? No momento em que ela creu em Jesus. Por isso que eu sempre falo da janela 4,14. E mesmo sendo discipuladores de crianças, nós devemos sempre ser evangelistas de crianças também. Pregar o Evangelho, sempre. Ah, mas eu já preguei e todas as minhas crianças aceitaram Jesus. Ótimo, mas nada impede de você sempre falar do Evangelho. Assim como todo mês tem o culto de Santa Ceia, fazer isso em memória de mim, isso é uma coisa muito importante. A carne e o sangue de Jesus é feito todo mês para relembrar. Assim como havia as festas judaicas, né, dos pães asmos, tal, para contar a história de geração em geração, o Evangelho, as 4 verdades do Evangelho, que é sobre Deus, sobre Jesus, a obra, sobre o pecado e sobre a apropriação da salvação. Essas 4 verdades sempre tem que estar na nossa aula, no meio das nossas falas, nos meios dos corinhos, das orações. Se alguém tiver dúvida, você vai orientar. E quando essa criança recebeu Jesus, ela serve a Deus, aí o Espírito Santo está dentro dela. Antes disso, não adianta falar para a criança, não adianta discipular, não adianta dizer, obedeça, seja obediente, faça assim, faça assado. Ela vai saber o que tem que fazer, mas não vai querer fazer, porque o Espírito Santo não está ali. Quem convence é o Espírito Santo. Ele pode ajudar você a pensar nas necessidades dos outros e agir com compaixão. Como é maravilhoso uma criança cristã que recebeu Jesus, que tira seu tempo para pensar o que Deus quer para ela, o que Deus deseja que ela faça. Gente, é maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. E vocês vão ver isso, vocês têm isso dentro da sala, vocês vão ver mais ainda. Se vocês pedirem a direção de Deus, fazer as aplicações corretas, direcionar da maneira correta, dar o exemplo, seguindo o exemplo de Jesus. Mesmo quando parece não ter solução, Ele pode multiplicar quando se tem a intenção de repartir. Olha que desafio maravilhoso. Peça a Deus para ajudar você a notar as necessidades dos outros e agir com compaixão e amor. Procure meios práticos de ajudar e repartir e compartilhar. Na próxima semana, conte como você ajudou a ter compaixão. E o discipulado é isso, gente. Às vezes, vou falar mais uma vez, mas não pense que eu não gosto das atividades. Às vezes a professora quer contar rapidinho a lição, finalizar ali e soltar as atividades e aproveitar o momento que as crianças estão quietas, os lápis de cor ali para bater as fotos, para postar no grupo e beijo, tchau, acabou minha aula, missão cumprida. Mas tem detalhes, né? Tem detalhes. Quando tu está discipulando uma pessoa adulta, a gente tem que ouvir também, né? Não só falar, mas ouvir o que ela tem a falar. Na oração, às vezes a gente está orando e é só você que fala. Às vezes parece que sim, mas a gente deve parar um momento para ouvir Deus falar também. No discipulado com crianças, a gente precisa também dar um espaço para a criança. Eu não estou dizendo só aquela roda de conversa onde todo mundo conversa e conta que o dente amoleceu e conta que o irmão brigou e essas coisas, sabe? Mas a gente precisa ser direcionado
guiado pelo Espírito Santo, porque tem crianças. É sorrir, acenar e continuar. Acontece muito. Mas a gente precisa pedir para o Espírito Santo estar naquela aula. E às vezes tem crianças que precisam contar alguma coisa para a gente. Às vezes vai ser só para a gente. E às vezes a gente precisa criar uma estratégia para a criança. Sabe a moldura lá que a gente bate foto, primeiro dia de aula, algumas pessoas já bateram e tal. Eu tenho uma dessa que é para meu testemunho. Ou como está o meu relacionamento com Deus. Ou, nessa aula, procure meios práticos de ajudar a repartir e compartilhar. E, na próxima semana, conte como como Deus ajudou você a ter compaixão. Então, eu lancei esse desafio. Na próxima semana, a criança vai contar. Eu vou influenciar, vou contar o meu testemunho, e vou dar oportunidade. Então, traz aquela moldura, escreve alguma coisa ali, para incentivar as crianças, para elas contarem. Porque o testemunho, ele também é discipulado. Ele também faz parte do crescimento espiritual. Porque às vezes, muitas pessoas elas se preocupam com vários detalhes, mas o crescimento espiritual da criança é ela crescer, conhecimento da palavra, oração, experiência com oração, experiência no servir, no fazer, nos desafios, no lidar com as pessoas, testemunhar de Cristo, da sua fé. Tudo isso é discipulado. Então, não se resume, contei uma historinha, dei uma atividade, essa criança está discipulada. Mas faltou 5 lições, não pode se formar. Como se se o nosso certificado fosse algo que Deus o livre, faltou 3, 4 lições, não vai entrar no céu? Não é nada disso, gente. Isso aqui é só para incentivar, para trazer as crianças, para fazer uma formatura bonita, convidar os familiares. É uma bênção de Deus. Mas discipular, isso é o resto da vida. É sempre essas coisas que eu venho falando, esse servir, esse compartilhar, esse testemunhar, isso é discipulado. Se o seu discipulado lá na sua congregação não tem crianças testemunhando, não tem crianças crescendo na oração, nas experiências com oração, ninguém está contando nada, reveja, peça para o Espírito Santo te dar outras estratégias, te mostrar as coisas que você não está vendo, não está percebendo, te ensinar a maneira correta. Para quê? Para que não seja assim, mas o meu filho tem 24 anos, ele não quer mais ir para a igreja. Ou tem 14, 17 anos, não quer mais para a igreja. Tanto que eu ensinei na igreja, tanto que eu levei no discipulado. Daí tem aquelas fotos lindas da criança com certificado. Só o Espírito Santo que pode trabalhar no coração das crianças. Só os nossos exemplos, as nossas palavras direcionadas por Deus para trabalhar na vida delas, para que elas sejam discipuladas de verdade. Se não for com essa dependência, com esse objetivo, eu sinto muito, mas pode chegar uma época em que essa criança, ela não tenha nada guardado no coração. E pensa em você, o tempo que você foi depois do trabalho na igreja, o tempo que você ficou na igreja, diante de Deus, qual que é a sua posição? Culpado, inocente? Você deu o seu melhor? Você foi direcionado por Deus? Você pediu para Deus te direcionar? Gente, é muito importante. O nosso trabalho não é um trabalho que se pode pagar, que
se pode fazer de qualquer maneira, que a gente acha que está fazendo muito. Gente, a gente está lidando com almas, isso é muito importante. Então, todo dia que você sair de casa, pegar o seu material, a sua bolsa de discipulado, antes disso, o nome dessas crianças já tem que estar na sua oração, clamando de joelho pela vida delas, pela alma delas. E todo tempo, eu não aceito que o meu tempo, os meus recursos sejam jogados ao ar, que o inimigo pega essas crianças e distraia elas. Mas eu clamo a Deus que o Espírito Santo trabalhe na vida delas, para que elas sejam discipuladas de verdade. E quando amanhã depois, porque hoje estão crianças, quando você amanhã estão maiores que você, amanhã essas crianças estejam influenciando outras crianças, e chegue para você e diga: ó, irmã Soraya, eu aprendi contigo, eu estou fazendo igual. Às vezes, esses dias eu vi a Stephanie dizendo, palestrando, para mim é uma menina. Quantos anos tu tem? 8 anos. A Stephanie era assim, pequena, talvez 10, 11 anos. Era nossa aluna, criança com a gente. Hoje ela é uma discipuladora. E eu ainda vejo ela ainda muito pequena. Mas ainda bem que nem todo mundo vê ela pequena. Já deu um trabalho de discipuladora para ela e tem acompanhado. E ela está discipulando outras crianças de uma maneira madura, maravilhosa. E esses dias a Edileuza achou que ela estava muito madura e com muitas experiências e tinha razão, e convidou ela para dar uma palestra pequena, e ela deu. E eu fiquei maravilhada de ver a Stephanie, que, né, Júnior, nós pequenininha. Mas ela tem 19 anos hoje, tá? Pra gente que viu pequenininha, é ainda pequenininha. E ela disse: ai, tem uma coisa que eu aprendi com a Soraya, gente, não tem preço. E eu quero assim que muitas outras coisas muito mais importantes, os meus pequenos discípulos daqui um dia comecem a falar, ou não precisa falar para mim, não preciso nem ficar sabendo. Mas assim, ó, eu aprendi com a irmã Soraya que se olha desse jeito. Eu aprendi com a irmã Soraya que o servir, a gente foi chamado para servir, mas nunca esperando nenhuma recompensa. Igual muitas pessoas aí na mídia, né, postando o que faz, o que não faz, o que veste, o que não veste. O servir do cristão, às vezes é só nós e a pessoa que está sendo servida. Sem post, sem selfie, sem nada. Pode passar. Gente, tudo que a gente falou aqui, né? A gente tem que pôr em prática. Não pode apenas ouvir. Eu espero que Deus tenha falado com alguém aqui hoje, né? E que você que ouviu o Espírito Santo falar com você, não pense que a irmã Soraya falou, eu errei. Não. Tudo que eu falei aqui, eu pedi para Deus direcionar, porque eu não conheço ninguém aqui, não sei da vida pessoal de ninguém, de como é que está o discipulado de vocês, o jeito que vocês ministram para as crianças, eu não sei nada. Eu apenas falei para Deus que eu queria ser um instrumento aqui hoje. Se vocês aprenderam alguma coisa, se Deus falou alguma coisa com vocês, vocês podem escrever. Eu gosto de escrever, porque quando eu escrevo, eu leio depois. Qual a atitude que você vai tomar? Porque é ótimo, a gente ouve, ai, gostei, adorei. Saiu ali, às vezes esquece metade. Anota. Se Deus falou alguma coisa para você, eu vou te dar uns 2 minutinhos. Anota. O que Deus falou com você? Não falou igual para mim, não falou igual para Dani, não falou igual para a irmã. Para cada um, Deus falou alguma coisa diferente.
E a tua parte é o que Deus falou com você. E qual que é a atitude que você vai tomar com relação àquilo que Deus falou com você? Às vezes eu estou falando aqui de um jeito e Deus está falando totalmente diferente com você. Está te mostrando outras coisas. Isso acontece? E muito. Para a glória de Deus. Então anota. Anota o que Deus falou com você e faça. Tome uma atitude. Né? Não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas ponha em prática. Amém?